Ministro Alexandre de Moraes se manifesta após ser sancionado pela Lei Magnitsky. E o que ele disse vai fazer os bolsonaristas chorarem. Espia. Pessoas que conversaram hoje com Alexandre de Moraes, o mais importante, ele falou a esses interlocutores que as sanções impostas contra ele não mudam em nada a previsão de julgamento de Bolsonaro. Vai ser julgado em setembro. Essa é a previsão. E ainda com essas pessoas com quem ele conversou logo depois da notícia da sanção ao Alexandre de Moraes, ele até brincou dizendo, olha, eu gosto de guerra, ainda mais quando é Davi contra Golias, né? Eu gosto de guerra, tá tudo bem. O importante é que a ação penal de Bolsonaro não muda 1 centímetro, será julgado em setembro. Então, portanto, aí ele diz que está tranquilo porque todas as decisões foram confirmadas por colegiados, ou seja, não foram decisões monocráticas, foram decisões que ele tomou e depois foram confirmadas ali por turmas ou pelo plenário do STF. Então, portanto, Alexandre de Moraes, sexta-feira, só vai falar sexta-feira, vai ser no retorno do judiciário, será uma sessão importante. Disse que nada muda, Bolsonaro julgado em setembro e que continua de bom humor, dizendo que gosta de guerra, ainda mais quando é Davi contra Golias. Vai muito na linha, né, a fala da Carla com a do Otávio Guedes aqui, de que essa manifestação deve vir muito provavelmente na sexta-feira. Isso. Na abertura dos trabalhos ali. É uma escolha, e aí, Otávio, já vou para você então, é uma escolha também para dar um tom mais institucional e sair também do campo da política, também trazendo uma uniformidade no seu discurso, já que ali na sessão do judiciário você tem um discurso muito mais formal e, como eu disse, institucional, também tem esse peso por esse discurso só vir na sexta-feira, possivelmente? Ricardo, no auge da pandemia, quando o Bolsonaro, e aí que vem a hipocrisia, Bolsonaro dizia que a economia tinha que vir primeiro, o importante era salvar a economia e não salvar vidas, agora a hipocrisia ficou clara, porque o objetivo é salvar uma vida, a do papai Bolsonaro. A economia deixa para depois, fácil, deixa quebrar, deixa desempregar, então ficou muito clara a hipocrisia bolsonarista. Bom, mas quando o Bolsonaro no poder estava dizendo que primeiro a economia, depois as vidas, houve uma sessão de retorno do judiciário do ano, e que foi muito importante. Na verdade, foi quando o STF ali se defendeu das críticas, quando Bolsonaro lutava contra lockdown, contra as medidas restritivas, muitas delas amparadas por ordens judiciais. Então, houve ali uma reunião que foi muito importante para o STF colocar de forma sóbria, de forma institucional, a insatisfação com aquela maluquice que nós vimos durante a pandemia. Inclusive com ataques ao STF, que você veja como é que é o mundo. Os ataques ao STF começaram com Sarah Winter e uma turba marchando com tochas contra o STF. E agora chega no presidente da maior potência do mundo. Ou seja, foi de Sarah Winter a Trump. Essa guerra do bolsonarismo com o STF, agora centrada na figura do Alexandre de Moraes. Então, sexta-feira vai ser ali uma sessão em que o judiciário vai se posicionar, não poderia ser diferente. O ministro Alexandre de Moraes, como a gente conversou aqui, vai falar apenas nessa sessão e ponto, ou seja, vai falar como ministro da Suprema Corte e não como pessoa física, Alexandre de Moraes, o que também é importante, é o direito e todos nós aguardamos, porque o que a gente está vendo é uma agressão à soberania do país. Mesmo aqueles que discordam das decisões do Alexandre de Moraes, mesmo aqueles que discordam da denúncia oferecida contra o presidente Bolsonaro, mesmo aqueles que discordam da dosimetria de penas aplicadas aos envolvidos na tentativa de golpe, todos devem entender que não cabe a um presidente de uma potência estrangeira ser o corregedor da nossa mais alta corte.